Seja bem-vindo à nova série do Foca no Livro, esse conteúdo aqui produzido com muito carinho no nosso canal para ajudar você a olhar para a Palavra de Deus e absorver aquilo que ela contém de sabedoria, de encorajamento para a sua vida, para que você possa crescer e ser transformado cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. E eu estou muito feliz de inaugurar essa nova série, que será uma série baseada no livro de Ezequiel, focando na obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo à luz das profecias de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro riquíssimo e em breve eu vou postar aqui uma nova mini mensagem, também inspirada no livro de Ezequiel, que é um livro que tem falado muito no meu coração nesses últimos tempos. Mas uma das ênfases desse livro é a obra do Espírito Santo na reconstrução tanto da nação de Israel, a cidade de Jerusalém que estava destruída, um povo que estava no exílio na Babilônia, mas especificamente dos corações dos indivíduos. Deus queria trazer de volta para si mesmo os corações do seu povo, que estavam endurecidos, que estavam distantes dele. E ao longo dessa série, aqui no Foca no Livro, nós vamos ver algumas das maneiras pelas quais o Espírito Santo faz isso, como ele vai reconstruindo a nossa vida. Eu quero começar hoje focando no capítulo 2, versos 1 e 2, que retratam o chamado, a vocação do profeta Ezequiel. O texto diz assim: Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Esse é o momento da vocação de Ezequiel, o momento em que Deus, numa visão extraordinária que Ezequiel tem de um ser celestial impressionante, Deus o vocaciona para um ministério profético naquele momento. E nesse primeiro episódio eu quero enfatizar exatamente o Espírito que vocaciona. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é vocacionar, ou seja, é chamar aqueles a quem Deus quer levantar como seus instrumentos para a transformação do mundo, para a transformação de vidas, de realidades. Nesse momento aqui, nós nos deparamos com o chamado do profeta Ezequiel. Veja que ele ouve uma voz que dá a ele uma ordem. A ordem é: fique em pé, porque eu quero falar com você. Mas é curioso porque, embora o Espírito dê a ele essa ordem de ficar em pé, o Deus dê por meio desse ser celestial a quem Ezequiel enxerga nessa visão, Deus dê essa ordem para ele ficar em pé, na sequência o texto diz que o Espírito o pôs em pé. Veja que o Espírito que vocaciona é o Espírito que nos levanta. E é o Espírito que nos capacita a cumprir aquilo que o próprio Espírito nos ordena. Não é interessante? Ele ordena que Ezequiel se levante, mas é ele quem capacita Ezequiel a cumprir a própria ordem recebida. Na sequência ele diz: eu vou falar com você. E aí, enquanto ele falava, ele entra em Ezequiel e então o põe em pé, e Ezequiel finalmente ouve aquele com quem ele falava, ou de quem ele esperava receber essa mensagem profética. O que me impacta muito aqui é o fato de que na nossa vida tudo é obra de Deus. Do início ao fim é Deus quem faz. Ele espera assim de nós uma resposta, uma ação e uma postura. Ele dá a ordem: fique em pé, se posicione para ouvir o que eu quero te falar. Mas até a própria capacitação para se levantar vem do Espírito. É ele quem põe Ezequiel de pé, é ele que fala, ele entra em Ezequiel e então Ezequiel finalmente ouve o seu chamado e a sua vocação, ele recebe a sua vocação profética. Eu quero te encorajar hoje com a perspectiva de que existe um Deus que te ama e que te vocaciona, e o Espírito dele é quem te chama para exercer o ministério que ele tem para a sua vida, para cumprir os propósitos que ele tem para a sua vida. E mesmo que você não sinta ter forças nem mesmo para se colocar em pé para ouvir esse chamado, saiba que o mesmo Deus que ordena é o Deus que capacita, o Deus que
vocaciona, é o Deus que nos levanta. O Deus que fala é o Deus que nos capacita a ouvi-lo. Então você pode descansar na certeza de que tudo que Ele tem para a sua vida, Ele mesmo é capaz de levar ao cabo, levar ao cumprimento necessário para que aquilo se torne realidade em você e através de você. Então descanse nisso, confie no Espírito Santo de Deus, busque o Espírito Santo de Deus e se posicione para ouvi-lo, crendo que Ele tem algo a te falar, Ele tem um chamado para revelar para você. Nos próximos episódios nós vamos seguir com a obra do Espírito revelada nas profecias de Ezequiel. Fique com essa reflexão hoje, medite nisso, gaste tempo conversando com o Espírito Santo a respeito do seu chamado e da sua vocação. Compartilhe com seus amigos esse conteúdo, deixe um comentário aqui para a gente continuar essa conversa. Que Deus abençoe a sua vida.